Ei, ei. Pessoal, mais 10 minutinhos para a gente poder começar a fazer a relatoria dos eixos, tá? 10 minutos.
Ei. Alô, alô. Vamos lá, pessoal? Vamos para fechar as propostas para os eixos. Eixo 1. Vamos lá. Pessoal que está aí para fora, vamos chegar para a gente fechar aqui as proposituras dos eixos. Então, a dinâmica vai ser a seguinte: todos aqueles que tiverem propostas para os eixos, a gente vai seguir a ordem. A gente vai convocar para vir aqui na frente e falar a sua proposta dentro de cada eixo, ok? Registrar a proposta e a gente vai registrar na ata. E também ali no vídeo, tá? O eixo 1, institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura. Convidar, então, todos aqueles que têm propostas para o eixo 1, Chico Vibe, Porto Real, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a galera que veio comigo. Cara, minha proposta ela é bem simples, né? Exigir do governo federal que possa intensificar mais a necessidade do poder público municipal de consolidação do CPF, né? De dar condição para que isso aconteça, que tenha lá o conselho, esteja ativo e seja com o seu plano municipal aprovado pela Câmara e com o seu fundo criado. A segunda proposta é que realmente, mais uma vez, o governo federal também exija que os municípios que não têm as suas secretarias, as suas fundações, tenham compromisso de criá-las, para que o fomento aconteça. Terceiro, apesar de já ser algo muito clichê, eu vou abordar, que é a democratização da reversão dos impostos, seja ele ICMS ou ISS, em projetos culturais, ou seja, a empresa estar aberta a essa convenção e o poder público em sentar com as empresas de maneira harmônica para que essa convenção seja feita. Vou pedir para você só passar aqui para a relatoria na ata. Eixo 1, isso. Vamos lá, Silvio de Pinheiral. Conversando com a turma ali do eixo 1, a gente está pedindo a desburocratização de editais e leis de incentivo para facilitação de recursos, privilegiando a ponta. E posso só fazer uma fala? Rapidinho. Essa fala eu vou direcionar a todos os agentes que estão aqui da sociedade civil. O poder público não é um monstro. Tá? O poder público ele não está para brigar com ninguém, o poder público está para ajudar. Você precisa se aproximar do poder público. Eu já fui sociedade civil. Até 2019 eu era sociedade civil. Eu sou músico há 25 anos. No primeiro conselho que eu entrei e fui presidente do conselho, era um momento ainda que as pessoas precisavam novamente voltar a acreditar no poder público. Tanto que acreditaram que eu voltei para a segunda gestão como presidente eleito por aclamação. Então, o poder público não é um monstrinho, tá? A gente está para ajudar a todos. Então, se aproximem, a gente está lá para trabalhar por vocês e para vocês. Obrigada, Silvio. Mais alguém? Propostas para o eixo 1? Dani? Bora. Dani Magalhães, de Itatiaia. Silvio, vou te pedir para passar aqui para Ludmila, que está fazendo a ata, sua proposta certinho para a gente botar na redação do relatório.
Então, eu tenho algumas propostas para o eixo 1, que, na verdade, eu comecei pelo eixo da 2, né? Democratização, e aí eu fui achando no eixo 1, junto com o pessoal aqui, quais seriam ações assim, institucionalizantes que garantissem a democratização, né? E aí eu peguei umas coisas bem específicas, assim, de coisa que a gente passa no conselho, e aí surgiram algumas coisas, assim, uma meta, é a garantia de uma vaga específica nos municípios, de uma vaga... vaga não. Tem outro nome. Função, cargo. De um cargo específico nos municípios, como existe o cargo na educação, por exemplo, só que na cultura, para fazer o secretariado... Não, desculpa, não tem nada a ver com isso. Espera aí, gente, deixa eu voltar. Acabei de tomar um café, fiquei perdida aqui. Municipal, vaga específica para... É isso mesmo. Cargo específico para fazer o secretariado e a agitação cultural, que eu chamo de agitação cultural, que é a comunicação da cultura com a sociedade civil. Que a comunicação da cultura com a sociedade civil não é só assim, você postar, você fazer uma arte, tem que ter uma comunicação mais intensa no sentido de ir nas festas, ver quem está, o que está acontecendo, quem participa, ainda mais assim nessas cidades que a gente está aqui, em Itatiaia, que tem áreas rurais, é um cargo, assim, institucionalizar nos municípios um cargo para uma pessoa fazer a agitação cultural, entender qual é o movimento cultural da cidade. Pensei um pouco nisso. Aí o que mais que eu coloquei aqui? Institucionalização, para colocar isso é mais federal, na verdade. Para colocar como lei ações afirmativas em todos os editais de cultura, porque hoje em dia não é lei isso, é só uma proposta, né? Aí seria uma coisa mais intensa. Então, todas as ações afirmativas ser obrigatório de estar em todos os eventos, tudo que a cultura fizer tem que ter ação afirmativa. É isso. Que mais? Eixo 1. O negócio das festas, né, ver essa questão da aproximação da cultura com a sociedade civil institucionalizada e levar isso para festas culturais que existem nos municípios. Por exemplo, os juremeiros em Volta Redonda. Ir para lá e entender quem está lá, quem está participando, quem toca, o que eles precisam. Ter essa institucionalização de uma função nas prefeituras para ir além de só fazer a propaganda e os agentes virem até a prefeitura, mas ir até os agentes. Eu acho que isso é muito importante, assim. Especialmente aqui no interior, no Médio Paraíba, que os agentes estão longe. Que mais? Eixo 1. O Estado vir para o interior. Que o Estado está exigindo, né, está falando sobre a participação do interior, a interiorização e segmentação, não sei como é que fala isso, não lembro, mas o Estado não vem para cá. Todos os eventos do Estado são no Rio, ninguém vem para cá. A única galera que eu conheço que vem para cá é o pessoal do colegiado, que elas são brabas, né? Mas, assim, o Xan, o Cristiano, isso. Pode crer, mas é muito difícil isso. Então, tem uma institucionalização, uma lei que obrigue o Estado a participar de alguma forma, ter uma fiscalização do que acontece no interior, ou uma ação mais ativa para trazer a cultura para o interior. Eu acho que é isso. Tá, eixo 1, acho que foi. Passa para a Ludmila aqui, para ficar certinho na ata. Ela anotou algumas coisas, mas precisa organizar. Mais alguém? Eixo 1. Marcinho, lá de Piraí, por favor. Gente, boa tarde a todos. Eu sou de Piraí, Márcio. A minha primeira preocupação é em relação à mudança de impostos que está tendo de IVA agora e ver alguma coisa aí.
E a não definição ainda do governo federal de como é que isso vai impactar a cultura. Porque as nossas leis de incentivos elas são baseadas no ICM, né, na lei estadual. E ainda não teve essa definição. Então, seria uma forma de pressionar o governo estadual e federal para definir essas regras de uma vez. Porque quando for implantado essas novas formas de tributação, como é que vão ficar a nossa situação? Como é que a gente vai poder captar? Né? Seria mais ou menos essa proposta. Né? Seria. Definir melhor, né? Definir melhor como ficarão essas novas regras em relação ao incentivo fiscal por conta das legislações que estão mudando, né? Isso. E na questão estadual, juntando um pouquinho com o que ela falou aqui agora, de ter, de repente, não sei se são delegacias ou alguma coisa, da Secretaria Estadual, onde a gente tenha mais facilidades de acesso. Porque hoje, o que depende, a gente literalmente depende do Adenilson. Né? A gente liga para o Adenilson para resolver, que não sei o quê, é o peça-chave. Mas se não existir mais o Adenilson, como é que a gente faz? Né? Onde é que a gente vai recorrer? Como é que vai ser isso aí? Então, eu acho que se a gente tivesse, igual as outras secretarias, instâncias locais, né, em uma, sei lá, em Volta Redonda, que é uma região mais central, para o nosso caso, ou em Barra Mansa, sei lá, uma cidade, ou Resende, que seriam as cidades maiores, para atender as nossas demandas. Porque segunda-feira agora a gente tem lá em Volta Redonda, como é que chama, explicação, um espaço melhor sobre a Paulo Gustavo. Né? Mas só que a gente está tendo necessidade agora. Né? Se eles não tivessem ampliado o prazo para mais uma semana, a gente estaria um dia só para poder entrar com os projetos. Ou seja, como é que a gente ia ter essas dúvidas? Então, ter uma instância, um local físico que a gente possa tirar nossas dúvidas a nível regional. Seja através de uma delegacia, ou seja através de sei lá, um termo qualquer, eu não gosto de termo delegacia, né? Mas uma unidade municipal da Secretaria Estadual. Isso, exatamente. São essas duas propostas, gente. Com estrutura jurídica, estrutura técnica. A gente tem articulação política da SESEC hoje, com o Cristiano, com a Denilson, mais uma estrutura técnica para atendimento dos municípios, né? Esqueci. Encaminha aqui para a Ludmila, para ela anotar direitinho, do jeito que você falou. Eu acho que a sua proposta dialoga com a proposta da Dani, é bem parecida. A Dani também fala disso, de ter uma estrutura da SESEC no interior, né? E o Márcio complementou. Mais alguém? No eixo 1, institucionalização da cultura, sistema nacional, alguém? Sistema estadual de cultura, claro. Eu falei muito sobre a esfera federal, mas ressaltar também que a cultura municipal também é uma política de Estado. Então, a esfera federal também tem que exigir do Estado para que o Estado possa também criar esse contato mais próximo. Eu esqueci de mencionar isso também, porque não adianta nada o governo federal exigir a criação do CPF, a criação da secretaria, fundação, e o Estado ficar de fora, porque o governo do Estado recebe os nossos ICMS, recebe o repasse dos municípios. Então, é muito importante também colocar isso, viu? De fundo a fundo, de ente federal, ente estadual, ente municipal. Então, queria acrescentar isso na nossa proposta de Porto Real, que fiz a exigência do governo federal com prazo determinado, porque quando você estabelece prazo determinado, as coisas acontecem, e o governo estadual também ali. Então, o governo federal estabelece os prazos determinados, o governo estadual fiscaliza e o município executa. Ok? Mais um encaminhamento aqui de Pinheiral. Então, cabe. Tá. Aquela meta nacional que a gente tinha colocado ali, todo o grupo de Pinheiral, a gente colocou desvincular definitivamente a Secretaria de Cultura de todos os municípios de outras secretarias. Como exemplo do Chico, a secretaria dele é vinculada com a educação, enfim, separar totalmente. Outra, reavaliar índices de distribuição de recursos federais para municípios. Hoje, me ajudem, me ajudem. Hoje é população... Pô, eu vou falar, hein? Vou falar. Tá bom, hoje é FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios,
combinado com a população. O que nós entendemos nesse contexto é que os recursos de políticas culturais devem considerar fatores de políticas culturais, como, por exemplo, cadastrados de cultura no município, inscritos no Cadastro Municipal de Cultura, contra, versus a população. Capacidade do município de medir o cumprimento de metas municipais e estaduais, ponto. Conselho ativo e em dia, Plano Municipal de Cultura, todas esses critérios constituem indicadores que determinam, então, como os recursos do Fundo Nacional, o repasse fundo a fundo vai para os municípios. Então, inverte um pouco a lógica de transferência de recursos. Ia só falar, deu aula. Mas é basicamente isso. E a gente também colocou, por exemplo, o exemplo que você me deu lá em Barra Mansa, Bravo. Paraty, se eu não me engano, acho que mais de 80% da população, 25% da população são agentes culturais. Comparados a outras cidades, por exemplo, Pinheiral, o último cadastro que a gente fez tinha na faixa de 150 a 180, para uma população de 24 mil. Então tem que ver a porcentagem disso comparado com outras cidades, em relação também a inscritos, ao dinheiro, veio quanto para a cidade? Gastou o dinheiro todo? Gastou. Com quantas pessoas? Enfim. E o último, que a gente não tinha notado aqui, é montar um banco de dados. Um banco de dados com informações relevantes para cidades que não têm essas informações. Como, por exemplo, leis, como cria um conselho, como cria um fundo, enfim, plano nacional, plano municipal, sistema de cultura, enfim, acabou. Seria fortalecer o sistema de informações e indicadores, né, que eu já tenho. Passa aqui, Silvio, não deixa de passar para a relatoria, não. Mais alguém? Eixo 1 ou encerramos? Encerramos? Vamos passar para o eixo 2. Organizem suas propostas do eixo 2, vamos lá. Eu vou passar aqui. O eixo 2, a gente está falando de democratização do acesso e participação social. Eixo 2, democratização do acesso e participação social. Então, a gente está falando desse lugar, desses espaços de participação, dos conselhos, dos fóruns, como esse fórum regional, dos setoriais. A gente está falando de fortalecer esses espaços, né? Então, nesse eixo, a gente faz a seguinte pergunta. Que mudanças são necessárias à ampliação e consolidação de mecanismos de participação social na cultura? Essa é a pergunta que a gente se baseia para poder organizar nossas metas, nossas proposituras nesse eixo. Vamos lá? Dani, quer começar? Bora? Então, eu peguei esse mesmo porque é uma coisa que eu tenho estudado faz tempo, a questão da democratização. Eu acho que eu entrei nesse rolê para isso, eu entrei agitadores culturais, eu adoro esse termo. Essa questão de chamar a galera, mexer e vamos trabalhar. E no ano passado eu participei de um laboratório de governança na Silo, lá na Serrinha, e a gente teve gente do mundo inteiro, na verdade, lá falando sobre questões de governança, cultura e outras coisas. E a gente falou muito sobre a questão das festas populares. E que isso já está acontecendo de alguns agentes, de algumas gestões, que estão mandando agentes para as festas populares, para nessas festas entenderem quem que está fazendo o quê, como é que isso acontece, quais são as necessidades e como, assim, facilitar esses encontros de cultura que já existem. Então, isso eu achei incrível. Eu conversei com um cara da Colômbia que está fazendo isso dentro da floresta, e a Dandara também trabalha com isso, né? Então, por exemplo, a Dandara ela achou uma questão muito específica quando ela estava trabalhando com umas aldeias na Amazônia, que é eles se comunicarem entre si e não tinha como. Aí ela fez um edital para conseguir formar as pessoas das aldeias em rádio comunitária. Então, assim, se ela não fosse lá, ela não ia saber isso, que era a necessidade. Tem um exemplo de Resende muito legal, que é do meio ambiente, que em 2011, mais ou menos, 2010, a gente fez uma campanha para acabar com os rodeios em Resende, o pessoal dos bichinhos. E aí, essa mesma galera, a gente conseguiu, existe uma lei em Resende que não pode ter rodeio,
E essa mesma galera fez uma contraproposta que até hoje, onde era o rodeio, a área de rodeio e a área dos bichos que ficavam expostos, eles fazem conscientização sobre os direitos dos animais. E isso culminou, o ano retrasado, na construção do Hospital Veterinário de Graça, em Resende. Que isso formou uma comunidade, formou uma consciência e formou uma questão social ativa que pediu para a prefeitura, a partir de uma conscientização que veio lá da campanha contra o rodeio. Então, isso é um exemplo de como as festas populares podem trazer questões importantes e é onde está a galera. Assim. E, ao mesmo tempo, as festas de prefeitura, olhar para... A gente tem lá em Itatiaia a Lei Prata da Casa. Qualquer evento da prefeitura tem que ter uma cota de participantes da cultura do município. Isso chama Lei Prata da Casa. Então, isso é muito importante também, assim, na coisa da democratização da cultura. Então, vamos lá, fazer festa com show grande, beleza, chama a população local para tocar também. Aqui na região, então, do Médio Paraíba, todo mundo é bom, não vai fazer a diferença. O que mais que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Coisas mais específicas. Lá tem que ter participação eu não sei exatamente se é uma porcentagem ou se é assim, tem obrigado a ter uma participação específica, mas não tem porcentagem, né? Locais que estejam cadastrados. É lei. Lei Prata da Casa, que veio do Conselho. E essa lei veio do Conselho, há muito tempo atrás. Maneiro, maneiro. Parecido com a Lei Prata da Casa. Outro rolê é que, assim, essa coisa de ter a Secretaria de Cultura, ter um fundo próprio, com dinheiro próprio, com plano municipal, porque aí não vai deixar tirar dinheiro da cultura para isso. A gente tem R$1 milhão por ano lá em Itatiaia para a cultura, 800 mil é para a festa que vai para a gente de fora. E o resto é para bancar a ação política. Assim. Então, é isso também, ter fundo próprio, é muito importante ter uma secretaria. E isso vai para o eixo 1 também, né? Deixa eu ver o que mais. Cadastro dinâmico, que é essa questão das festas, de ir atrás dos agentes, de ir atrás dos territórios. A questão da territorialidade. Território é muito importante. Território é cultura, assim. Isso é, sei lá, é muito importante. Deixa eu ver o que mais. Garantia de acesso à formação cultural nas escolas. Conexão, educação e cultura tem que ter, não na mesma secretaria, mas uma ponte entre. Isso é muito importante, que faz muita diferença. Né? E o criar e manter os grupos setoriais é assim, o que está salvando Itatiaia. Que a gente está fazendo isso desde o início da Aldir Blanc, e é uma ação da sociedade civil que a gente vai mantendo, mas às vezes vai para a gestão também, a gestão vai, mas assim, o que salvou nossos diálogos na Paulo Gustavo foi que a gente já tinha um monte de grupo setorial e a gente mandava e todo mundo discutia. Então, assim, essa organização dos grupos setoriais e da comunicação entre os grupos setoriais, o WhatsApp faz isso perfeitamente, é muito importante para essa garantia da participação geral. Assim. E Estado vir para o interior. Transporte cultural. Transporte, sim. Transporte cultural é muito importante. Busão da cultura. Eu acho que a cultura, o William me ensinou muito. Busão da cultura, sim. Busão da cultura. O William fala muito isso, né? Que a cultura, ela é tudo, né? E a cultura, ela pode ser, não é predominante, não. Como é que é o jeito que vem na frente? Para várias outras coisas. Por exemplo, saúde, promoção da saúde, promoção de transporte, promoção de inclusão. A cultura pode ser uma via para isso. E eu acho que o busão da cultura é o rolê. Da cultura. Pode ser. Em Porto Real tinha o Desgracinha, né, que a gente chamava de Desgracinha. Mas rolava. Pô, funcionava.
o Estado destina recurso para aquisição de veículos para as outras secretarias, saúde, assistência, educação, mas a cultura não tem. Então, poderia ser. Isso pode vir pela cultura, na verdade, né? É isso aí. O que mais? Garantia dos direitos básicos de todo mundo, muito importante. Garantia de distribuição de orçamento para a cultura. Tem que ter dinheiro, senão não democratiza. Nada. E é isso. Acho que é isso. Eixo 2, vamos lá. Chico? Cara, a fala da Dani foi perfeita, substancial. Quero agregar algumas coisas. Algo que eu não vejo ninguém, quando fala em democratização, cara, o conselho é o ente mais linha de frente. E não ter salário para a galera é uma vergonha. O conselheiro trabalhar de graça, andar no sol, gastar a gasolina dele, pagar o almoço dele, para o recurso chegar no poder público. Como é que participa? Como que eles vão ter vontade de montar conselho? Como é que tem CPF? Como é que tem fundo se o conselheiro é bucha? Se ele não recebe, não é reconhecido. Então, para democratizar, você tem que dar condição à base. E a base são os conselhos. Se os conselhos não têm fundo, não tem nada. Não tem nada. Estou falando besteira? Sem conselho não tem nada. Poder federal, poder estadual, vamos valorizar, vamos pensar numa forma de remunerar os conselheiros. Todos eles, porque eles trabalham, eles estudam, eles deixam um tempo da vida deles para ser praticamente o pavimento da cultura, porque o poder público não funciona sem os conselhos. Obrigado, senhoras e senhores. Muito bom. Cristiano, eixo 2. Cristiano de Rio Claro. Vamos lá, gente. Então, no nosso grupo ali, nós organizamos da seguinte forma, então. O primeiro seria fomentar a busca ativa dos fazedores de cultura para escuta social em 100% dos municípios. A gente entende também que a gente tem o sistema de saúde, o sistema de assistência social, o SUAS, que são dois sistemas que funcionam, né, muito bem, porque eles têm todas as informações, principalmente a assistência que consegue chegar em todos os lugares, pelo menos lá no meu município, é uma assistência que consegue chegar naqueles lugares mais ermos, que nem sempre a cultura, né, a galera da cultura chega. Então, também tendo o acesso a esses dados, a essas informações, a gente também consegue fazer essa busca ativa que eu acho que é importante. Nós colocamos também a descentralizar os recursos financeiros de projetos culturais em forma de cota para todos os municípios. Apoio moral aqui. De todos os municípios. Então, essa parte aqui de cotas a gente sabe que a nossa secretária estadual, ela fez isso agora na lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, mas há uma necessidade disso ser registrado, né? De realmente isso estar na lei e que daqui em diante a gente consiga manter essa descentralização e não ficar as verbas para as grandes cidades, né? E sim para todos os municípios. Essa parte, gente, é porque a gente falou que isso está acontecendo na gestão da Daniele. Mas quem garante que, mudando o governo, isso continua, né? Então, teria que ser uma garantia de que essas cotas para os municípios, em termos de projeto, fossem obrigatórias. A terceira é investir em caravanas culturais que atendam aos municípios, incentivando e aproveitando os fazedores de cultura locais. E a federal, atrelar benefícios financeiros do município e o Estado, a ter seu Conselho Municipal de Política Cultural constituído e ativo. Ou seja, a gente acredita que as prefeituras, né, o poder público vai ter interesse em ter os conselhos fortes, ativos, até por conta para receber a verba. Então, seria assim, tem conselho, tem um CPF, vai receber, seria uma obrigatoriedade para os municípios. E aí eu acho que isso iria colaborar muito na questão dos municípios, né, que ainda não tem não tem um CPF completo, né? É isso. Silvio?
Vou complementar a fala do Cristiano. Eu e o Cristiano, a gente participou de uma reunião do Sebrae. Tem quanto tempo, Cristiano? Deve ter 1 ano mais ou menos, e uma das pautas foi essa, exatamente essa que você falou, do fortalecer a busca ativa com os fazedores culturais, e foi exatamente o que a gente colocou, a gente relembrou disso. Fortalecer as buscas para novos fazedores de cultura, extra os inscritos no cadastro municipal. A gente sabe que o poder público, para chegar em todas as áreas, é muito complicado, então a gente tem que pensar em formas de como a gente vai executar isso. Vai ser como? Vai ser via escola, vai ser via associação de moradores, vai ser via um líder comunitário, vai ser via um próprio agente cultural que mora naquela região e conhece outras pessoas. Então a gente tem que pensar nessa forma, entendeu? Isso aí. Mais alguém? Eixo 2. Vamos lá. Márcio, Piraí. Bora. Eu não consigo enxergar a participação popular sem uma garantia legal, né? Eu acho que a gente não pode ficar à mercê do governo A, do governo B, conceder uma coisa ou outra. Hoje a gente tem o 60-40, né, Estado e capital e interior, que é um sistema, pelo menos é alguma coisa, né? Mas a gente pensa assim, eu pelo menos penso, que deveria pensar em relação à cidade, por tamanho de cidade, isso daí. Porque hoje, 60-40, você pega Niterói e Rio de Janeiro, Niterói leva grande parte dos 60. Você pega Caxias, com a gente, eles levam muito mais. Então, ou seja, tudo bem, eles têm 6 milhões, 4 milhões de habitantes, a gente acaba sendo prejudicado, né? Então, pensar alguma coisa nesse sentido, de forçar o Estado a garantir isso legalmente. E a nível municipal, eu acho o seguinte, é muito da nossa situação lá. A gente tem uma lei municipal da criação do Conselho de 2011, se eu não me engano, né? Ela é uma lei absurda, a nossa realidade, tá, gente? Né? Ela prevê que o Conselho é deliberativo e consultivo, ele não é uma coisa e nem outra, na verdade, que quando você é os dois, você não é nada, né? Outra coisa que a gente tem lá, o presidente obrigatoriamente é o secretário, então, ou seja, não existe uma democratização. Mas, baseado na realidade que a gente tem lá, eu acho que isso deve ser um problema para vários municípios. Então, o que eu penso é o seguinte, é uma revisão dessa legislação, da gente rever as legislações municipais, rever as próprias coisas, para ver se realmente a coisa está adequada à participação popular, né? Vocês colocaram aqui a questão da Lei Prata da Casa. Lá a gente também tem Lei Prata da Casa, que garante que os eventos sejam, e a gente conseguiu uma lei, por incrível que pareça, da garantia das cervejarias implantadas no município, porque hoje você tem uma cultura cervejeira forte no Estado, cada vez aumentando mais, que seja garantida a participação delas nos eventos do município, né? Apesar de que a gente tenha um Ambev instalado no município, mas a lei não foi feita para a Ambev, né? Ela foi feita para as cervejarias pequenas. E a Prata da Casa é justamente isso, garantir que tenha pelo menos uma contratação, 2, ou o que seja, para esses municípios. Então, a ideia é essa, é a garantia legal de participação. Eixo 2 ainda. Mais alguém? Sem ser a Dani, para a gente ir para o 3. Bora. Pulei aqui, na verdade, a Isabel, que estava me lembrando disso, que é uma coisa que as ações sociais fazem, que é muito eficiente para trazer a sociedade civil para o processo da cultura, que são as vagas comunitárias, por exemplo, as mães das bailarinas ajudarem na costura, ganharem um dinheiro por isso, nos figurinos que as meninas vão dançar, ter uma participação comunitária de família, igual a escola mesmo, sabe? Isso, isso é muito interessante, isso sempre traz mais aluno, é isso aí.
Cara, só fazendo um parênteses aqui, quando eu optei, né, em apresentar essa proposta de remunerar os conselheiros e os conselhos, partindo sempre efetivamente do órgão federal, que é a União, entendeu? Que é onde a prata está lá. Eu não vou comprometer município nenhum sem o governo federal dar o devido suporte. Eu sou um municipalista, então assim, eu trabalho em prol da municipalidade e a harmonia dela, não de tensionamento, não de ruptura. Então, todas as minhas propostas, gestores, serão sempre ao governo federal, porque eles têm o dever pela Constituição de nos dar as devidas sustentações, ok? Pronto, encerramos eixo 2. Mais alguém? Mais alguma proposta? Então, vamos passar para o eixo 3. O eixo 3, a gente está falando de identidade, patrimônio e memória. Identidade, patrimônio e memória. Vamos lá? A gente está aqui com o Humberto, que é de Valença. Sou do Piauí, estou passando. É um prazer, mas já sou valenciano já me adotaram. Mas, na verdade, eu sou de Conservatória, né, Vitinho? Boa tarde a todos, é um prazer recebê-los. Como disse, já sou de Conservatória. Bem, eu me apeguei bem à Conservatória nesses eixos, e depois eu acredito que o Elinho, o Mauro, o subprefeito, deva falar alguma coisa. Eu trabalhei um pouco com a Rosa e o Vitinho aqui, eles que me ajudaram. A princípio, a gente explicar, hoje nós somos coordenadores do Museu Vicente Celestino, que tem um patrimônio, no mínimo não, com o acervo que eu fiz, de mais de 2.000 peças, né, dos artistas, principalmente do Vicente Celestino, da Gilda de Abreu, e outros da época de ouro do rádio brasileiro, como Nelson Gonçalves, Emilinha Bárbara, Jorge Goulart e tudo. Então, é um material vasto, tudo, e a gente sabe que não dá, primeiro, com portaria, museu nenhum no mundo vive de portaria. Então, a portaria e a nossa é R$5. Então, até para manter alguma coisa é complicado. Então, a gente fez uma solicitação para botar no fórum, que é o pedido de um tombamento do acervo do Museu Vicente Celestino a nível tanto municipal, estadual ou a nível federal, que a gente esteja colocando esse apelo para o tombamento do acervo do museu, que isso realmente marca uma época de ouro do rádio brasileiro, né, em que a gente fez outra coisa. Para vocês terem ideia, a gente tem, para os mais velhos, os novos não sabem, mas a gente tem o terno original do filme do Ébrio, do Vicente Celestino, está com a gente. Isso seria um dos itens, o tombamento do acervo do museu. O outro, a gente pensou no registro da serenata, né, Rosa? Que é um produto imaterial, mas a gente precisaria estar pensando nessa coisa do registro. Já houve iniciativa, como o Vitinho até falou, mas isso não aconteceu. Acho que seria interessante estar fazendo isso. A gente pensou também em botar nesse pedido uma resolução, que isso até uma fala do Vitinho, do sistema de trânsito em relação ao túnel que chora, o túnel, sabe, Maria Nossá. Era necessário pensar nisso até para assegurar que isso é um patrimônio e mais tarde, com essa vinda e volta e outras coisas, às vezes pode chegar e se perder. É um registro muito importante. Pensamos também em relação, que isso talvez o vice-prefeito possa falar mais tarde, acrescentar, a gente pensou, está falando da revisão do plano diretor de Valença, inclui principalmente com olhar para a conservatória, né, além da revisão, realmente cumprir o plano diretor. Né, é uma necessidade que uma cidade, com um distrito que se propõe a realmente viver do turismo, e realmente esse o caminho de conservatória, teria que ter mais cuidado com isso. Tá? Em relação a isso também, estaria dentro dessa história toda, a gente chegar e estar... onde foi que eu botei a visão do diretor?
Rosa, eu acho que eu perdi, mas é também chegar e fazer a manutenção realmente desse patrimônio que nós temos, como a Ponte dos Arcos, o túnel do Capoeirão, sabe, a Rua das Flores, né, essa parte toda que a gente está precisando. São essas as nossas reivindicações. Revitalização, desculpa, revitalização, tá bom? É isso. Bom, falar sobre a identidade, patrimônio e memória. Bom, todos sabem, eu sou de Porto Real, né? Porto é considerada a primeira colônia italiana do Brasil. E não é possível que vocês não perceberam que eu sou um descendente de italiano, né? Eu sou lá da cidade daquele jogador da seleção italiana, o Mario Balotelli. Então, a gente também faz um macarrão, que não é o espaguete, é o espagueto, entendeu? Piadas à parte, mas por que eu fiz essa piada para chegar onde eu quero chegar? Eu acho extraordinário a colônia italiana sair na frente, porque pela colônia italiana, Porto se emancipou. Os italianos se reuniram e viram que era importante Porto deixar de ser um distrito e ser município. Aí demos o start ali, criamos uma identidade municipal. E dentro dessa identidade municipal, você tem hoje 73% do povo afrodescendente, que estavam ali antes dos italianos. Se os italianos chegaram, vamos colocar, em 1845, a abolição foi em 1888, então já tinha uma galera minha lá trabalhando, entendeu? Aí depois que o negócio abaixou, colocaram os italianos lá. E lá eles permaneceram, lá eles receberam terra, lá eles se formaram. E 77% do povo que é afrodescendente permaneceu lá com trabalho. Eu costumo falar que pode ser até meio emblemática a minha fala, mas sou um cara muito contundente, muito positivo e digo que ser negro para mim é ter posicionamento, ter postura, ter inteligência e falar com eloquência. Não é um julgamento, é um dado. Branco tem privilégio, preto tem intelecto. Então, com intelecto, eu venho exigir a memória do nosso povo, a nossa ancestralidade dentro de Porto Real. Quero desconstruir essa ideia de que capoeira é brasileira. Não, ela é afro-brasileira. Então, vamos rever. É afro-brasileira, não é brasileira. Era feito por africano que estava aqui, como que é brasileiro? Eu não entendo, hoje é brasileiro. Antes era coisa de marginal, era coisa de vagabundo, e agora é brasileiro. Não, é afro-brasileiro. Então, eu exijo diante ao Ministério da Cultura, à Secretaria de Política de Igualdade Racial, que reveja isso na instância federal, estadual, municipal. Eu quero a municipalização da capoeira nas escolas. Eu quero a municipalização do cinema na escola, do teatro. Porque é muito fácil falar em fomento, sendo que a criança passa a vida dela na escola. Então a cultura tem que estar na escola. Não é só no teatro, não é nos locais onde se cobra algo. Então, aqui, já que estamos tratando de memória, de patrimônio, a escola é o primeiro equipamento cultural. Então, os gestores de órgãos federais e estaduais façam com que a escola seja um equipamento cultural, que tem ali preparação para cinema, tem oficina, jornalismo, roteiro, entende? Essa é a minha fala, espero que eu não tenha sido contundente demais. Muito obrigado. Eloquente, não louco. Muito bom. Vamos lá? Eixo 3, identidade, patrimônio e memória. Mais alguém? Pinheiral. Pinheiral, eu sei que está cheio aí, ó. Vem, bora. Rio Claro aqui, Rio Claro. Agora a nossa equipe aqui está completa aqui, Rio Claro. A gente tem que justificar a diária, gente. Estava aqui, brincadeira, nem diária. Chamar a Elaine está no com a gente. Ô, gente,
importante dizer aqui que no início da discussão aqui, estávamos só nós de Rio Claro. Então, a gente estava pensando numa realidade totalmente diferente da Elaine, que tem toda uma vivência de patrimônio cultural aqui de Valença, né? E nós, em Rio Claro, não começamos nem a engatinhar ainda nessa questão de inventário cultural, inventário de patrimônio cultural. Então, assim, são realidades extremas. Um município que ainda não tem uma vivência de registro de patrimônio cultural, com uma outra que vivencia, né? Então, a gente começou falando aí, Cristiano vai ler agora para a gente. O primeiro foi resgatar a história dos municípios, sendo uma missão a criação de um centro de memórias em cada município do estado. Bem, a gente sabe que muitos municípios já possuem esse centro de memórias, mas outros ainda não. Então, seria uma que cada um tivesse um. Então, essa aqui seria a primeira ideia. A segunda, assessorar os municípios na criação de inventário de seus patrimônios culturais, materiais e imateriais, criando leis para tombamento e preservação. Em relação a esse aqui, gente, é meio, você pode falar assim, é redundante, porque já existe lei de tombamento, já existe lei que valoriza o patrimônio cultural. Tá, mas eu estou falando de um assessoramento via Secretaria de Estado aos municípios que não fizeram nada nesse sentido. Então, por exemplo, vai ao município, vocês já fizeram tombamento, já fizeram uma lei de conservação, patrimônio cultural? Não. Então, a gente está com uma equipe aqui para ajudar vocês, vamos lá, vamos fazer. Então, seria mais uma ajuda do Estado em relação aos municípios que ainda não têm isso. A próxima foi efetivar a cobrança da obrigatoriedade da inserção da história local, estadual, né, local e estadual, no currículo da educação básica. Aqui, gente, só para justificar, aí também é redundante, que você pode falar assim, a LDB, quem é da educação aqui sabe que a LDB já diz que você tem que ter a história, tal, mas acontece. Como que acontece? Então, a gente botou a palavra efetivar, ou seja, de fato, cobrar que isso aconteça, tá? Uma política de cobrança aí aos municípios, né? E de preferência que não seja somente na aula de literatura ou da área de história e geografia, né? Que seja a cultura seja um tema com todas as disciplinas, né? Essa seria nacional. Espera que ele vai pegar uma. Essa seria a nacional. Faltou uma estadual aqui que eu acho que E a outra estadual ainda foi criar uma interlocução entre Estado e municípios para uma efetiva gestão de patrimônio cultural. Foram essas, então. Mais alguém? Pinheiral, eixo 3, Silvio. Ah, não, é que está aqui primeiro. Está aqui primeiro, Valença. Elaine de Valença. Boa tarde, sou Elaine de Conservatória, nascida e criada em Conservatória. O 6º distrito de Valença. Valença nós temos 6 distritos, Santa Isabel, Conservatória, Parapeúna, Pentanha, Ijuparanã e Valença, a sede. Então, o que eu vou falar um pouquinho do que eu conheço do meu local de Conservatória e um pouco de Valença. Conservatória é conhecida mundialmente como a cidade da seresta, das serenatas. Como os senhores puderam ver a idade dos nossos seresteiros, a faixa etária, e a gente precisa muito inserir os jovens seresteiros nesse movimento cultural de Conservatória. Precisamos muito ter um Museu da Seresta de Conservatória. Hoje ele está situado na Casa da Cultura, não temos acessibilidade a cadeirantes, pessoas de terceira idade. Nosso museu já foi em local plano, com fácil acesso. Precisamos ter muito envolvimento da comunidade
para que esse patrimônio cultural, histórico, seja tombado e seja mantido, para que os jovens, as crianças de conservatória se sintam pertencentes, queiram participar do turismo, dos eventos culturais e, principalmente, também precisamos falar sobre a escravidão, sobre os negros. Os negros de conservatório precisam se sentir pertencentes. Ah, eu não gosto de Seresta. Ah, eu não frequento ali o centro, eu não frequento o restaurante, mas foram meus irmãos quem construíram a igreja de conservatória. Foram os irmãos quem cavaram o túnel de conservatória. Nossos irmãos negros. Então, eu acho que falta muito envolvimento da cultura afro dentro de conservatório, como a apresentação de dança, o artesanato. Nós temos uma população afrodescendente grande no nosso município de Valença. Nossa Ponte dos Arcos, que é super visitada, foi construída pelos escravos. Nossas ruas de conservatória, nossas calçadas, e não podemos esquecer também dos indígenas, que aqui habitavam, nossa tribo dos índios araris. Antes dos negros serem escravizados, nós tínhamos os índios na produção de café, então nós precisamos muito ter, não só no município de Valença, mas como em seus distritos, um museu que conte a história local, para que seus moradores e comunidades sejam inseridos também no tombamento não só histórico, mas no movimento turístico, para que o morador, a comunidade possa vender o seu artesanato, possa apresentar a sua dança, possa vender a sua comida típica, que aprendeu com a sua avó, com o seu bisavô, que é a nossa cultura. Eu acho que está faltando muito não só o tombamento do nosso patrimônio histórico, cultural, como de casas, prédios que foram construídos, como as nossas apresentações, mas também a gente reavivar a nossa cultura gastronômica, as nossas danças, o artesanato, e fazer, porque a cultura está envolvida com a educação, está envolvida no turismo, na comunidade, e nossa região é turística. Está todo mundo aqui buscando e manter o seu patrimônio histórico, cultural, e é sobre isso, para ser bem rápido. E eu acho também que a gente precisa ter também um apoio do Estado aos municípios para que a gente faça um catálogo, um documentário. Não somente com o que a gente tem agora, mas até com as pessoas que construíram. Ah, meu avô participou da construção daquela praça, daquele museu. É muito importante que, se ele estiver vivo, que ele dê uma declaração, que seja feito um documentário para que haja a identificação da comunidade. Imagina uma criança chegar num museu: olha ali, aquele ali é meu bisavô, foi casado com a minha avó, é meu tio, ele construiu a igreja, ele trabalhou ali no museu. Então, eu acho que tem que ser inserido urgentemente a comunidade nas políticas de cultura, junto aos empresários, junto às políticas públicas, privadas, para que a gente tenha continuidade do trabalho que a gente está fazendo aqui. Porque não adianta falar sobre patrimônio histórico, querer tombar, e quem vai dar continuidade? Cadê os jovens presentes? Eles não têm conhecimento. Então, como eu discuti com o meu grupo de Rio Claro, a gente precisa efetivar dentro das escolas um ensino básico que seja do seu distrito, do seu município, para que a criança conheça sobre o seu local, sobre a sua cultura, a renda daquele local, como vivem, a parte rural, para que se sintam pertencentes e tenham orgulho e saibam contar sobre a história de onde moram e queiram continuar vivendo naquele lugar, não queiram migrar para outras cidades porque eu nasci aqui, eu quero ser criada aqui, eu vou crescer aqui com a minha família, porque eu tenho como ter renda, eu tenho como me manter, eu vivo da cultura, porque se a gente não motivar os que estão vindo, o trabalho da gente vai ser em vão, né? Eu conto com todos, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Elaine. Encaminha aqui as propostas que você conseguiu organizar, mesmo como encaminhamentos, tá? No eixo, para ela poder relatar. Silvio? Elaine, posso te dar uma dica? Essa última coisa que você falou, você pode pedir para a sua Secretaria de Cultura executar isso dentro da Paulo Gustavo. Principalmente em relação ao documentário, com as pessoas que começaram a cidade. Então, é uma forma de você poder executar esse sonho, entre aspas. Isso aí. Isso aí. Pode procurar a galera que na Paulo Gustavo vai poder fazer isso. A gente colocou ali, identificar e retomar patrimônios públicos que estão em áreas particulares. Em algumas cidades a gente sabe o que acontece. Invasão, Pinheiral não deixa de ser uma delas.
E a gente tem alguns patrimônios, como as meninas citaram. Eu acho que a segunda caixa d'água inaugurada em Pinheiral, isso em 1800 e lá vai bolinha, e está numa área que o pessoal saiu construindo em volta e hoje, entre aspas, se perdeu. Além disso, dar mais valorização à cultura etno-racial, que a gente sabe que a região do Médio Paraíba é formada de base de povos tradicionais e originários, como índios, negros e imigrantes. Tá? Acho que só isso. Passa aqui para a Lud, não vai embora não. Volta aqui, volta aqui. Mais alguém, eixo 3, mais alguma proposta? Silvio, Piraí, chega junto. Márcio, perdão, Silvio está aqui. Silvia Pinheiral. Márcio, Piraí. Quase, né? Quase de Piraí, Silvio? Não é? Em relação ao patrimônio, são duas coisas que eu queria colocar. A primeira delas é o seguinte: a gente teve uma experiência muito boa na Aldir Blanc, que foi o trabalho em rede. Foi basicamente onde o fórum se fortaleceu, onde os municípios, a gente estava no meio de uma pandemia, as pessoas literalmente não sabiam nem o que fazer, como fazer, então as informações chegavam bem picadas. Então, o que a gente fez ali? Se juntou para poder trabalhar em conjunto. A experiência de um município, o que um conseguia, o que um entendia de uma lei, o que o outro entendia, a gente foi formando uma rede que ficou uma situação muito legal, um trabalho muito interessante, muito legal. Então, a minha proposta, a proposta nossa, é que se crie uma rede para relação a patrimônio. Porque o que ela colocou aqui, Valença e Conservatória, eles são muito avançados. Piraí e Rio Claro já não. A gente já está em uma situação que a gente não sabe nem por onde começar direito. Rio Claro tem uma particularidade que o maior escravagista do mundo, que acredito eu, o cara tinha 20 mil escravos legalizados praticamente, era de Rio Claro. A fazenda, onde é a sede dele, pegou fogo, acho que uns 2 anos atrás. Então, quer dizer, era uma coisa para se lembrar e tal. Ficou, passou, foi. Mas, assim, não estou culpando o governo de Rio Claro, a questão não é essa. É só para ilustrar vocês que a gente não está muito perdido nesse tipo de coisa. E eu acho que se a gente trabalhar em rede, com troca de informação entre os entes, eu acho que a gente consegue avançar muito mais. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Isso é um ponto. O outro ponto é um ponto mais de reflexão, gente. Tudo bem, a gente está no Vale do Café, digamos assim. A gente é uma região que se notabilizou mundialmente, nacionalmente, como produtora de café, com base escravagista. E se a gente reparar hoje, os nossos nomes de ruas, prédios públicos e várias outras coisas são de escravagistas, gente. Barra Mansa tem Barão de Guapi. Piraí tem o Barão do Piraí. Não sei aonde tem o Barão do quê? Tudo gente que matou gente, que nós estamos elogiando. Era gente que escravizava a gente. Então é um ponto de reflexão. Se a gente está no momento de mudar isso daí, falou, peraí, não são esses caras que a gente quer elogiar, sabe? Ou pensar melhores formas da gente atuar nisso daí. Sei lá, mudar o prédio para Margarida, para nome de flor, nome de alguma coisa. Ou o nome do preto, exatamente. Exatamente. Não, Margarida que eu falei planta. Tá, árvore, nome de, sei lá, nome de alguma coisa que não seja, uma pessoa em si. Ou prédio da esperança, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então a ideia é essa, é um ponto mais de reflexão. É esse que é a ideia. Muito bom, Marcinho. Mais alguém? Deixa o papelzinho aqui. Partimos para o eixo 4. Eixo 4, diversidade cultural, transversalidade, de gênero, raça e acessibilidade. Bora? Acessibilidade na política cultural. Diversidade, transversalidade de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. Quem?
Chico Vibe. Então, falando de acessibilidade, eu vou a pessoas com necessidades. Cara, a gente fala de índio, fala de todo mundo, menos a galera, velho. Pô, eu vejo a galera fazer piada com todo mundo, mas não vejo uma política efetiva. Quando eu vejo um ônibus que não tem uma escada acessível com elevador, quando eu vou num teatro e, pô, é escada, brother. Aí, pô, o cadeirante quer ir lá, aí é escada, em pleno século XXI, sacou? Com Herbert Viana, cadeirante. No século XXI, sem escada, pelo amor de Deus, né? Então, isso é um ponto muito importante. Também, a Paulo Gustavo, de certa forma, trouxe essa proposta, né? Pegando valores das propostas de audiovisual e criando um teto para atender. E a questão da transversalidade também, eu vejo ainda uma dificuldade muito grande de gestores e chefes executivos dialogar a questão da orientação sexual. Cara, seres humanos, brother. Que é isso, cara? Que país é esse que você limita eventos, limita uma série de coisas porque você não está habituado a lidar com aquela diversidade? É um absurdo, sacou? Uma coisa assim, eu analisando como cidadão, não estou nem no tocante gestor. Estou falando de cidadão porque eu sou comediante, eu transito em tudo, galera. Sou comediante, sou palhaço. Então, no teatro, a gente se relaciona com todo mundo, entende? Com pessoas que têm necessidade, com deficiente visual. Tem um amigo comediante da Praça é Nossa que é deficiente visual, Jefim, entende? E tem outros, Geraldo Magela, tem pessoas... e ainda vejo com essa galera lá em cima ainda não tem uma política decente. Vou falar agora mais uma vez do preto. Cara, eu não vejo poucos pretos no topo, mano. Pô, o Yuri Marçal agora conseguiu gravar o Mussum. Eu conheci o Yuri quando era ninguém, estava estudando na Wolf Maia. Aí tudo tem que ter uma cota, só pode ter 10 negão lá na televisão, 10 no cinema, alguns nos comerciais, entendeu? Outro ponto importante, se é transversalidade, todos têm que ter o mesmo direito. O mesmo direito que a atriz global tem direito no papel, a mina preta mulher tem que ter também, mas não é só uma não, é 30, 50, como eu falei. Vamos entender, branco tem privilégio, gente, preto tem intelecto, é o Brasil, existe uma linha que separa mesmo, branco e preto. É culpa dos brancos? Não. É culpa dos negros? Não. É culpa de uma política colonial lá de trás, que as pessoas têm preguiça de reparar, entendeu? Não gosta que a gente venha aqui na frente falar, porque é chato, acha que a gente fala demais. Então, se tratar de cultura é isso. Reparo para mim é isso. Só cota, só discutir, não. Eu quero os milhões também. Quero terra também, quero museu com o nome da galera, quero placa, quero foto, quero filme, porque é um direito de todos. Obrigado. Põe aí, menino. Anota aí, Ludmila. Mais alguém em eixo 4? Vamos lá. Silvio, já chama. Basicamente, repetindo a fala do Chico, efetivar as políticas afirmativas voltadas a todas as questões. Aí está colocando mais como raça, gênero, mas a gente pode incluir também crenças e religiões, que também a gente tem um preconceito assim terrível. Graças a Deus, em Pinheiral, a gente está conseguindo passar por isso, aos poucos. As meninas do Jonco estão aqui, mas a gente tem uma galera boa lá de religiões de matrizes africanas. Inclusive, já estamos armando um evento para 3 de dezembro. A gente sabe que o Dia da Consciência Negra é dia 22 de novembro, mas a maioria das cidades já fazem esse evento. Então, a gente decidiu fazer no dia 3 de dezembro, porque dia 2 é o dia do samba e dia 4 é o dia de Iansã, ou Santa Bárbara, para quem é da Igreja Católica. E a gente colocou o nome do evento de Samba de Arerê, trazendo os ventos de Iaiá. Então, vai ser todo um esquema, uma festa relacionada para o povo preto e para as religiões de matrizes africanas. E a gente vê que, como eu disse aqui, efetivar. A gente sabe que existem as políticas, mas nenhuma delas geralmente chegam. Então, a proposta nossa é essa, que realmente essas leis sejam feitas, cumpridas e executadas. Aline, próximo. Vem. É uma questão que veio aqui,
Primeiro sobre as transversalidades, que eu não anotei, mas é uma questão que a gente tem falado há muito tempo no fórum, que é as pontes entre as secretarias. A gente entender que as secretarias não se conversam, né? Especialmente nos municípios pequenos, você não consegue falar com ninguém. Então, assim, como a gente poderia criar uns cargos ponte entre secretarias, assim, para ter essa conversa? Isso a gente tem falado muito no fórum. Isso é muito importante. Agora, outra coisa que é uma questão assim, bem específica lá de Resende, Jongo de Resende, que aí a gente vê essa questão da transversalidade. Eu sou da dança, então eu participo de todos os processos e tal. O Jongo de Resende não está conseguindo se encontrar já desde fevereiro, se eu não me engano, março, porque o bairro, que é o tradicional do Jongo, que é o Surubi, ele está ocupado por uma facção que é cristã. E eles estão sendo perseguidos mesmo. O pessoal de matriz africana, inclusive, principalmente do Jongo. Então, assim, como a questão da segurança é uma facção criminosa cristã que está atrás do pessoal. E assim, e isso traz a questão da segurança também nessa transversalidade. Então, assim, tem isso também, né? Só queria colocar isso em pauta. Vou aproveitar a fala dela, já vou convidar todos aqui presentes para o dia 7 de outubro, meninas, 7 de outubro, nós teremos o encontro do Jongo, lá nas ruínas do Casarão. É um encontro de várias cidades que tem o Jongo, mas Pinheiral trazendo toda essa galera para lá. Vai ser um evento maravilhoso. Começa a que horas? 8 horas da manhã? Isso, de 8 mais ou menos até as 5. Então estão todos convidados. Vamos mandar sim. Mais propostas para o eixo de transversalidade? Ok, eixo 5. Partiu. Eixo 5. Economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade. Bom, cara, minha proposta é do cadastro único artístico nos municípios. E, cara, a cultura criativa e econômica, né? Ser econômica ela tem que ser empregável, né? Você tem que empregar o artista de alguma forma, desenvolver propostas que venham lá, sempre deixando claro, galera, primeiro eu vou lá em cima no federal, estadual, porque assim, eu sou uma pessoa que trabalha em prol da municipalidade, e quando eu falo, eu não estou questionando os municípios. O município depende, cara, dessas esferas, entendeu? Então, a conferência, para mim, é isso. A gente, como município, discutir, levar para as esferas e fazer o fomento. Eu estava num congresso e até o Júnior Penin, que é do Circo Renascer, falou uma coisa muito interessante. É muito triste só o meu circo no Rio de Janeiro profissionalizar as pessoas. Cara, eu ouvi aquilo, eu falei com vários circos. Então, eles vão lá, criam a oficina, o estudante passa por lá e depois que ele sai de lá, ele só fez uma oficina. Alguém compreende a minha linha de raciocínio? Não gerou emprego. Ele não se profissionalizou, ele não tem aquela manifestação artística como uma proposta de sustento de vida. Porque a gente vive a cultura dentro dos editais, que são momentos, o edital não é um cachê, o edital é para atender as cadeias, o iluminador, o sonoplasta, não é salário o edital não paga salário, ele é uma proposta de execução. Então, eu venho aqui colocar a minha ideia, eu acho que é a nossa ideia, de ter uma proposta que, de fato, faça com que o fazedor de cultura viva a cultura como sustento dele, cara. Agora tem que pensar e discutir isso, entendeu? Eu não vou tirar uma carta do bolso e falar. Então, estamos aqui para discutir, para apresentar para o governo federal, estadual e executar os municípios. Empregabilizar o artista. O artista tem que viver daquilo. O capoeirista, o músico, o artista plástico, o poeta, o escritor, sacou? O sonoplasta, o cara do som, o pipoqueiro. Essa galera toda faz parte da cadeia para que os espetáculos, para que a cultura de fato, ela continue existente. Essa é a minha fala, espero que tenha falado algo coerente. Valeu, falou mesmo. E eu tenho uma proposta que é abrir concursos públicos para secretarias de cultura em todos os municípios e todos os estados, né? Acho que está mais nesse eixo. Abrir vagas de concurso público e vagas de carreiras para funções artísticas, corpos estáveis,
técnicos de cultura, especialistas em políticas públicas, assistentes sociais, coreógrafo, corpos estáveis, que aí um corpo estável numa unidade cultural é a cadeia produtiva toda. Mais propostas para o eixo 5. Tchan, tchan, tcharará. Eixo 5. Fala. Mas aí concurso público para função é para função, o desvio de função é outro problema. O encaminhamento aqui é que tenha concurso público. Cara, mas isso vai acontecer, velho. Não, isso vai acontecer até com o cara que é auxiliar de serviços gerais não sai. São problemas diferentes, Cristiano. São problemas diferentes. Não tem como garantir. Só vão criar a vaga que é mais importante agora. Cria a vaga. Todas as funções, agente cultural, professor, oficineiro. Não, mas deixa isso é outro problema. Calma, não sofre por antecipação. O cargo ainda nem existe, como é que ele vai ter desvio de função? Calma aí. Entendeu? Já teve. Mas o encaminhamento é que a gente tenha perenemente criação de cargos no setor de cultura. Perenemente, vai abrindo cargos, isso precisa. Quando abre uma unidade cultural, quando identifica uma nova profissão, uma nova carreira, isso tem que ter perenemente. Os desvios de função, a cultura não sobreviveria nas suas unidades públicas sem atrair um professor, sem atrair um disciplinário, sem atrair um assistente auxiliar de serviços gerais para a cultura. Então, eu acho que essa não é a questão imediata. Eu entendo seu encaminhamento, não quero de forma alguma cercear esse encaminhamento, mas o que eu proponho de forma clara é perenemente vagas para carreiras na área da cultura, no setor público. E eixo 6, eixo 5. Os eixos 6 já vai se preparando aí para a gente fechar, hein? E em seguida a gente elege delegado e volta lá para tomar um chopp. Está gravando ainda? Não, a questão é da sustentabilidade, né? A gente está pensando aí, temos a agenda aqui, né? Falar que aí o grande defensor está aqui à minha direita aqui, da Agenda 2030, da ONU, e a gente está pensando assim, vai fazer um show, e o show em áreas residenciais, com decibéis lá em cima, horário de trabalho, né? Horário de show ultrapassa o limite das pessoas dormirem. Equipamentos também, culturais também, tem que ser tem que ser sustentáveis, né? Não é equipamentos que afetam o meio ambiente, né? São essas duas coisas. A distribuição de renda também, né? Nós estamos pensando em emprego e renda aí, e distribuição de emprego e renda. Show, deixa ali as suas sugestões que você achar com a mesa e os 6. 6. 6. 6. 6. Eu tenho, peraí, que eu vou colocar a minha primeiro. A monetização de redes sociais para organizações públicas. Eu quero que realmente seja uma meta a regulamentação de organizações públicas terem perfis em redes sociais e canais de mídias sociais. Eu preciso que escreva, eu não escrevi isso. Nunca escrevi isso. E essa regulamentação é não só o perfil da organização cultural, como uma eventual monetização. A ideia é que essas mídias sociais sejam consideradas linguagens, e não canais de comunicação como se fosse uma emissora de TV, mas uma linguagem expressiva da nossa identidade cultural. As novas tecnologias se constituem como linguagem, formas de expressão. Que, claro, os meios de comunicação fazem parte desse meio de expressão.
Mas quando a gente entender que linguagem está sob a égide da política cultural, os recursos disso e de monetização disso vão retroalimentar a política cultural. Em breve isso pode ser possível. Bom, eu já começo com um pé na porta. Por que o teatro tem que ser só na universidade, o cinema também? Já estamos falando de direito às artes e linguagens digitais. O Bravo fez uma colocação extraordinária sobre a questão da monetização, mas eu vou para a questão do direito, assim que eu falo, o indivíduo de periferia, que não tem condição, quer ser... Cara, como a menina da periferia, ela vai fazer para estudar na Escola Wolf Maia, para fazer Casa das Artes Laranjeiras, para fazer Martim Pena, para fazer cinema, entendeu? Não tem uma faculdade de cinema no interior, todo mundo vê televisão, consome novela, entende? Como que a gente não conseguiu até hoje fazer políticas públicas para ter uma faculdade que atenda? Eu tive que sair daqui de Porto Real para ir para o Rio estudar Praçaí e virar comediante. Se eu não fosse atrevido, eu não seria comediante. Eu não quero mais viver atrevidamente. Eu quero viver democraticamente, com os meus direitos. Eu não quero ter que forçar a barra, fazer uma atenção, ser visto como chato, entendeu? Tipo assim, toda vez que eu falo aqui, não é que eu estou chateado, eu estou nervoso, mas é a maneira de eu falar, porque se não falar, o negócio não rola, galera, entendeu? Não rola. Fica todo mundo andando em si. Eu não estou culpando os gestores, não, porque a sociedade civil também tem que ter o mínimo do mínimo de comprometimento, parar de criticar o poder público e se movimentar, entende? Então, assim, já que é para dar o direito, eu peço, o governo federal, que é Deus, faça com que o sistema de formação artística, do cinema musical, cara, não dá para criar faculdade, põe na escola, cara, pelo amor de Deus. Pô, a escola está lá, tem Fundeb, entendeu? Já que não quer, tira do Fundeb e põe lá. Porque a gente vai democratizar, a gente vai ter mais profissionais, sabe? Eu não consigo vir aqui e ficar, tipo assim, fingindo. Por isso que eu não gosto de ir, porque, cara, eu falo a verdade, entendeu? Tem que falar a verdade. Todos que estão aqui porque quiseram estar aqui para ouvir a verdade, falar a verdade e propor, entendeu? Eu não venho num lugar desse, cara, para ficar fazendo contatinho e ser maneiro com todo mundo. Eu não sou assim, entendeu? Então, não estou brigando, viu? Estou dizendo quem eu sou e falando a real. A gente precisa, como Médio Paraíba, ou os 92 municípios do Rio de Janeiro, todo mundo gera receita, mano, entendeu? Sacou? Falar assim, o Ministério da Cultura, Ministério da Educação, vamos levar a formação profissional da arte para a escola, cara. A criança já está lá, entendeu? Já está lá e a criança fala que, me desculpe, o ensino hoje é ruim. A criança nem quer estar lá mais, ninguém quer ir na escola porque é ruim, gente. Entendeu? Na minha época era melhor, hoje está ruim. Então, fica aqui a minha fala, vamos pensar em políticas públicas dessas 3 esferas, tanto federal, estadual e municipal. Eu nunca vou colocar o meu município numa condição de não execução, porque o meu prefeito é bom, só que depende de todo o desenrolo, e eu principalmente, eu tenho que vir aqui provocar, entendeu? Para as ações acontecerem. Então, fica aqui a minha fala, vamos discutir isso, vamos tentar colocar isso no plano, viu, querida? Moça do computador. Exatamente, vou lá, entendeu? Vamos levar o negócio para a escola, gestores. Vamos colocar o cinema lá, a literatura, mas para formar fazedores que criem isso, formem redatores, diretores de cinema, entendeu? Cenógrafos. Por que capitalizar de uma forma absurda, que as pessoas não tenham condições monetárias para poder fazer, entendeu? Tem que ser tudo no grito, no sofrimento. Para quê? Se a Constituição fala que é um direito de todos. Obrigado. O Chico é dos meus, cara. Eu falo aqui, né? Aqui eu falo tranquilinho, mas o pessoal de Pinheiral sabe que a gente briga pela cultura mesmo. E há muito tempo. Tem que brigar mesmo. Deixa eu só fazer uma consideração. A gente acaba saindo, pensa um pouquinho, fuma um cigarrinho e vem outras ideias na cabeça. Queria só voltar no eixo 1, que é uma coisa importante que a gente já vem batendo na tecla há algum tempo, e isso é pauta do nosso Conselho de Cultura, a gente pensar uma criação de uma lei, de alguma coisa a ser feita para que todas as secretarias de cultura, não só dos municípios do estado, mas como todo o Brasil, tenham
cargos técnicos de secretários. Secretários serem de cargos técnicos. Eu sei que isso pode doer em 1, 2, 3, mas para a pessoa do ramo cultural, que mexe com cultura, isso é fundamental. Não adianta você botar um cara lá que o cara não entende nada, só está lá porque ganhou 400, 500 votinhos. Isso é primordial. Que seja uma pessoa que seja da cultura, a pessoa que conheça pelo menos um pouco de cultura para estar lá dentro. Porque senão não vai adiantar. Você pode formar uma equipe técnica, que todo mundo que esteja dentro do conselho, dentro da secretaria, sejam de cargos técnicos. Mas se o líder não conhecer, não vai adiantar nada. Eixo 4, 5 que o Bravo me pulou. Valorizar os produtos culturais no trabalho de sustentabilidade, geração de renda e economia criativa. E, além disso, 5, cadê? Pensar sobre as ODS da ONU, que são aquelas 17 regras, pensando que a gente sabe que da ONU tem a ONU 2030, por que não se fazer um Médio Paraíba 2030 pensando nas ODS em relação à sustentabilidade. Então é uma coisa que a gente pode pensar nisso, ideia do nosso amigo lá de Itatiaia, que está ali atrás. Porto Real, desculpa. Do eixo 6, que é o último, que a SESEC disponibilize equipamentos tecnológicos para os municípios, a fim que se criem espaços para trabalhos, no caso, centro de referência, que as pessoas possam ter direito à arte e linguagens digitais. A gente estava conversando na Firjan, esses dias atrás, e eles têm um projeto maravilhoso de tecnologia, de audiovisual, enfim, de diversas áreas. Isso poderia ser disponibilizado pela Secretaria de Cultura do Estado, enfim. E que os conselhos e fóruns tenham garantias de secretários, facilitando acesso à arte pela participação social, na deliberação social da sociedade civil, nos conselhos e espaços. Ponto. Esse é uma demanda do Fórum Estadual de Secretários também, que o Fórum de Secretários tem cadeira lá no Conselho Estadual. 6, mais alguém? Fechamos. Então, hoje, fechamos os encaminhamentos de todas as propostas. A Secretaria do Fórum tem 5 dias para mandar o relatório dessa conferência para o Conselho Estadual de Cultura. A comissão organizadora, Silvio, Chico, eu, Aline e o Leão, vamos fechar esse relatório, compartilhar com o Fórum também, com todos os secretários, para que vocês tenham. Então, vamos passar para o... Sim, vai mandar todo mês o relatório. Vamos para o momento mais esperado da noite. É o quadro Eleição dos Delegados. Solta a vinheta. Vamos lá. Eleição dos Delegados. Nós temos em nossa plenária, eu vou nessa câmera aqui, nós estamos em nossa plenária, 71 assinaturas que passaram aqui ao longo do dia, teve uns momentos mais cheios, uns momentos mais vazios, mas passaram por aqui hoje 71 pessoas, o que arredondando dão 4 delegados. Nós vamos eleger 4 delegados aqui hoje. 3 sociedade civil e 1 poder público. Todos votam em todos. Mas primeiro elege um setor, depois o outro. São eleitos separados, mas todos elegem todos. O ideal é que tenhamos uma forma equilibrada e distribuída, principalmente entre os municípios presentes. Aqui nós temos Rio Claro, que não vai eleger delegados aqui para fazer uma municipal, isso está ok. Então, Valença, Itatiaia, Porto Real, Pinheiral e Piraí, presentes aqui. Temos 5 municípios presentes a 4 vagas. Haverá necessariamente disputa, porque todos os municípios querem se fazer representado. Ok, vamos para a disputa. Então, qual é a intenção do sistema de voto? Como a gente não tem um sistema auditável de urnas eletrônicas extremamente confiáveis, que possamos garantir que cada um vai ter um único voto, nós fazemos o seguinte, todos votam em todos, e quem tiver mais bracinho levantado, decide. O presidente só vota em caso de desempate. Por favor, não me deixem com essa tarefa. Mas eu decidi, não tenho critérios para decidir. O primeiro critério é o mais velho, melhor. O desempate é quem é mais velho. O Código Civil já resolve isso. Deixa assim. Sim, todos podem votar em todos. Aí não tem jeito. Mais votado, 1, 2, 3. Primeiros mais votados da sociedade civil são eleitos. Os seguintes são suplentes. Portanto, o ideal é que tenhamos 6 candidatos. Precisamos sim gerar suplentes do poder público também. Igual titular e suplente. Obviamente, a comitiva, a delegação, vai só com os titulares. O suplente é convocado no impedimento formal do titular. Esclarecimentos sobre o sistema eleitoral avançadíssimo. Não? Ok. Vocês votam também, por favor, tá? Vamos aos candidatos da sociedade civil. Quem são os candidatos da sociedade civil? Só levanta a mão primeiro. Itatiaia, Valença, Porto Real e Pinheiral. Não, eu anotei. Levanta de novo, só que Itatiaia é a Dani.
Esqueci o nome. Humberto Valença. Maria Amélia Pinheiral. Ari Lagoa, de Porto Real. E Laine de Valença. Lagoa. Não, região candidatura. Ipiraí vai ser candidato. Na sociedade civil. Vai ser candidato delegado? Não? Sim? Não? Poder público? Tá bom, então vai ter um poder público lá. Qual o seu nome? Cláudia Maceió. Cláudia Maceió de Pinheiral também é candidata. Então vamos lá. Ela já foi aqui. Aqui, amigos, deixa eu dizer a importância que tem de elegermos uma comissão de delegados heterogênea distribuída de alguma forma equilibrada entre os municípios, ok? Nada impede, obviamente, que os municípios que têm mais de um candidato, como a de Pinheiral, também elejam seus suplentes, também nada impede que seja diferente. Que sejam iguais, aliás, do mesmo município, ok? Venham aqui os candidatos. Aqueles que já falaram bastante hoje, os que já falaram, pode ser um pouco se apresentar para fazer a campanha, mas aqueles que ainda não falaram, gostaria que viesse aqui fazer a sua campanha para a gente submeter. 1 minuto para se apresentar só. Mas venham todos os candidatos que a gente vai fazer sistema de batalha. Que quem quiser mais entendeu? Mais ou menos assim. Vem para cá, vem para cá. Ajusta a câmera aqui para mim mais na frente, faz favor. Memeia, vem para cá, pode vir para cá. Vem na frente da mesa. São esses, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos e candidatas à delegação. Vamos começar por aqui. O objetivo é que vocês se apresentem como candidatos a delegados na Conferência Estadual de Cultura e vocês têm cada um 1 minuto, 1 minuto e meio para se apresentar. Meu nome é Maria Amélia, Memeia, faço parte do grupo de João de Pinheiral como presidente do CREAST, Centro de Referência Estudo Afro do Fluminense. Hoje aqui vai apresentar, né, a Secretaria de Educação também, de Cultura, né, nessa conferência. Então, eu estou aqui para que seja, né, representada. O nosso trabalho lá é muito importante na nossa região, porque nós trabalhamos, resgatamos a dança do jongo, né, que é de importância da memória, da identidade, tudo que nós falamos aqui, né, da ancestralidade, né? Então, nós fizemos dentro das escolas, das universidades, né, passando todo esse trabalho para que o jongo não morra e que a gente possa levar a cultura, porque a cultura é importante e a gente tem que ser o mentor da cultura, saber fomentar e saber trabalhar a cultura. Então, estou aqui para levar, né, junto à Conferência Estadual, né, esse trabalho, né, e representar também toda a nossa região do Médio Paraíba. É isso. Boa tarde, meu nome é Cláudia Macedo.
Maceió. Eu venho de uma comunidade de assentamento, onde a gente trabalha em busca da valorização da cultura. E a gente trabalha nos CRAS, faço parte do artesanato também da cidade de Pinheiral. E a gente sabe o quanto é importante a gente buscar valorização, buscar o nosso lugar da cultura, e a gente está aí para isso. E lá no estadual, estava buscando, trabalhando, né, Memé? Porque é dentro das escolas. A gente sabe que não é fácil estar irendo essa busca, mas ela tem que ser contínua e a gente não pode desistir. O meu nome é Ari Alves Lagoa, eu falo meio alto mesmo, viu? E eu quero ser breve. Tudo que tinha que falar, o meu presidente já falou. Portanto, eu sou músico e faço parte da cultura de Porto Real. Boa tarde de novo a todos. Já que nós temos 2 candidatos, eu retiro a minha candidatura e deixo aqui para a Elane representar a Valença. Boa tarde, eu sou Elaine, moradora de Conservatória, nascida e criada em Conservatória. Fiz aulas de artesanato aos 11 anos de idade, trabalhei na praça, junto com a tia Zequinha, que era esposa do Vitinho, nosso eterno conservatoriense. E gostaria muito de não estar só representando o meu município, mas como os municípios vizinhos, perante a cultura, trabalhar muito em cima de inserir a comunidade, a cultura local, ao turismo, para que as pessoas se sintam pertencentes e, principalmente, valorizar a história local de cada município nosso, principalmente em Conservatória, que foi construído pelos escravos. Tivemos aqui também os indígenas. Eu acho muito importante a gente juntar todas as culturas, as gastronômicas, os artesanatos, as apresentações musicais, de dança, o jongo, a capoeira dos indígenas, os ciganos de Valença, que a gente tem também um movimento de danças ciganas em Valença, muito importante, hip hop. E gostaria também de estar representando os jovens também, né? Porque a gente tem uma falta, né, muito grande da presença dos jovens, da inserção dos jovens nesse planejamento culturais. Eles sempre estão reclamando, não tem nada para a gente precisa de atividades culturais, a gente precisa de atenção. Então, eu quero levar também essa fala, ser uma como é que fala? Ai, desculpa, gente, eu quero representar os jovens. Obrigada. Boa tarde. Desculpa, Opa. Boa tarde, sou Doni Magalhães, sou de Itatiaia, estou vice-presidente do Conselho Municipal de Itatiaia, faço parte do Fórum de Cultura e também sou representante do Colegiado Estadual de Dança, já há alguns anos. E eu acho que eu entrei nesse rolê todo de cabeça como sociedade civil, porque eu me sinto uma proletariada da cultura e a gente é trabalhador. E eu acho que é isso, é o meu foco, assim, conseguir políticas públicas que, de fato, reconheçam e auxiliem os trabalhadores da cultura, que somos muitos, né? E muito importantes para a economia geral de tudo. Eu sou da dança, mas estou em todos os rolês. E eu acho que é isso. Obrigada. Então, vamos lá. Eu só recomendo que o Humberto não retire a candidatura como um todo para garantir um suplente para cada cadeira de titular. Então, consideramos o Humberto um automático suplente. Se a plenária aclamar, tudo bem, Humberto concordar. Ok, então já temos um suplente. Agora vamos decidir os 3 titulares. O voto é pelo crachá. Ok. A gente vai contar crachás levantados. Ok, ok, ok. Vamos começar com... Itatiaia. Itatiaia, Pinheirão, Valença. Deixa eu votar, cara.
Não, mas tudo bem, calma. Deixa eu votar. Se a composição das titulares ficar com as duas de Pinheiral, uma retirar para ser suplente, pode partir delas. Senão a gente pode indicar, mas vamos primeiro votar quem tiver mais voto. Sacou? A composição depois a gente vem. Vamos pelos votos. Pega uns cachaços. Usa esse aqui. Vai lá, deixa esse aí. Partimos para a memeia. Quem vota na memeia, levanta o crachá. Então temos 1. Vocês votam também, tá, meus amores? Vocês todos votam também, todos que vocês quiserem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tá, já foi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 votos. Memeia, 18, 19 com a Lúdia. Cláudia, levantem os crachás que votam na Cláudia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso é um crachá levantado? Não, pode ser nulo. Nossa. Aqui, ó. Não, vale. Sim, mas pode. É assim. Todos votam em todos. É isso mesmo, porque senão a gente não vai conseguir garantir um voto só. 17 eu contei. Se o do Chico entrar, é 18, não é isso? Não entrou, tá bom. Ari. Bota em todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. Não, são votos. Elaine. Votos na Elaine Valença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu contei, o seu não, 24. 25. 26. 26, Elaine. Já abaixemos. Dani e Tatiaia. Vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Vamos ao resultado. Fala o nome que vai. Mas tem que ser com suspense, espera aí. Tem que ser mais ágil, sim, isso sim. Elaine, com 26 votos, de Valença. Dani Magalhães, com 21 votos, de Itatiaia. E a Memeia, de Pinheiral, com 19 votos. Suplentes, a gente tem o Ari, o Humberto e a Cláudia.